Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Estudos de Umbanda. E nesse módulo a gente está estudando os orixás. Hoje eu quero trazer para vocês o orixá Nanã. O orixá Nanã é um orixá muito popular aqui no Brasil, talvez não tanto quanto Ogum, Yansan, Xangô, que a gente já visualizou até esse momento, mas Nanã também tem ali o seu charme, Nanã também é muito conhecida. A primeira coisa, quando a gente analisa o orixá Nanã, suas lendas, seus arquétipos, a gente percebe uma sutil diferença energética. E isso acontece porque Nanã, diferente dos orixás iorubás, vem da cultura de Daomé, tá? Que está muito mais próximos aos Loas do Vodo do que os orixás da Umbanda. É por isso que muitas lendas, por exemplo, dizem-se que Nanã tem a mesma idade que Oxalá, né? Que Nanã é tão velha, ou talvez até mais velha que Oxalá, porque ela pertence a culturas irmãs que foram associadas, agrupadas. A gente sabe que o culto aos orixás lá na África não se dava como se dá aqui no Brasil. Lá cada tribo, cada clã, cada povoado, né, cultuava o seu orixá familiar ou o orixá que regia aquela tribo. Tá? Aqui no Brasil e em outros países, né, como por exemplo o Haiti, como os Estados Unidos, é que esses cultos foram se unindo, né, através da união de escravos, né, de povos escravizados de culturas e regiões diferentes. Tá? Então Nanã acabou agrupando a cultura iorubá porque foi mesclada para cá. Nanã é o orixá que rege o barro, sabe o barro? O barro é de Nanã, né? E aí é interessante porque a gente faz um paralelo muito da visão cristã com a Umbanda, com as lendas da criação do homem. Oxalá queria fazer ali os seres humanos, mas ele não conseguia achar o material adequado. Ele tentou fazer de vento e a gente se desfez. Ele tentou fazer de fogo e a gente se consumiu. Quando ele fez do barro de Nanã, que Nanã emprestou a ele seu barro, deu certo, a forma ficou perfeita, né? Porém com uma exigência, que uma vez que findasse o tempo daquele encarnado, o barro seria devolvido para Nanã, né? Que faz referência ao processo de decomposição do nosso corpo, onde a gente volta ali de novo à natureza, na forma de barro. O que é barro? Água e terra. Então o orixá Nanã, ele tem essas duas polaridades, da água e da terra. Tá? Diferente de outros orixás, como Iemanjá, Oxum, por exemplo, que vibram no elemento água, ou orixás, por exemplo, como Yansan, que vibra no vento e no fogo. Né? Nanã vibra na água e na terra. Nanã está muito próxima, né, tanto do início da vida quanto da morte. Nanã, ela realmente representa esse estado entre o fim das coisas e o começo das coisas. É por isso que Nanã é muito associada, por exemplo, ao Molu, que a gente já estudou, que é o orixá que representa o fim do ciclo. Nanã está nos cemitérios, Nanã está na morte. Mas Nanã é senhora das nascentes, representando o seu aspecto também de vida. O próprio barro que dá origem ao nosso corpo, né, deriva do poder, da força de nossa mãe, Nanã. Então é interessante quando a gente observa, né, essas pequenas nuances aí do culto, entende que tem um fundamento filosófico e espiritual ali no culto aos orixás. Nanã vibra na cor violeta, tá? E aí tem uma característica muito legal. Dentro da Umbanda, dentro do culto aos orixás, Nanã representa o aspecto bruxa. Geralmente as entidades que se manifestam como bruxas, né, elas vão trabalhar para Nanã. Nanã tem esse arquétipo da bruxa. Geralmente ela é sincretizada com essa coisa da bruxaria, da feitiçaria, né? Os filhos de Nanã são muito ligados a esse aspecto também. Nanã é um pouco ranzinza. Nanã, por exemplo, em algumas lendas, conta-se que Nanã e Ogum são quisilados. O que isso quer dizer? Que Nanã e Ogum estão sempre em atrito, né? Isso acontece, gente, a gente tem que entender as lendas não como verdades, mas como fundamentos, como ensinamentos, como chaves de conhecimento. Nanã representa a velhice, Ogum representa a juventude, o choque de energias, né, entre a velhice e a juventude. Nanã representa o sistema, Nanã gosta das coisas daquele jeito. Ogum é a rebeldia, Ogum quebra, rompe sistemas, Ogum não gosta de barreiras. Então atrita-se essas duas energias. É onde a gente fala que Nanã e Ogum são quisilados, que Nanã e Ogum não combinam, mas isso acontece porque a energia deles são distópicas, são distintas uma das outras.
tá? Só para vocês entenderem um pouco essa lenda. Nanã rege tudo aquilo que é velho. Todas as pessoas mais velhas são regidas por Nanã. Né? Por exemplo, Nanã rege a pessoa naquele momento que ela começa o esquecimento. Porque Nanã tem uma característica que é marcante demais no seu mistério, que é o efeito decantador. Gilberto, o que é isso? Está falando em línguas estranhas da outra religião? Não. Decantar, né? Lembra das aulas de biologia? É aquele momento assim, ou, por exemplo, certas regiões onde a água é mais difícil, que a água vem muito barrenta, e eles colocam numa garrafinha de vidro, e aí ao longo do dia os sedimentos caem para baixo, né? E depois eles fervem aquela água e utilizam. Esse processo tipo assim, tá tudo misturado, mas depois se separa, né, se decanta, desce pro fundo, né, é a ação de Nanã em todas as esferas da vida. Então, vamos imaginar, na água, lá tá cheio de barro, o barro desce, a água fica em cima, o barro fica embaixo, ação de Nanã. Por exemplo, os espíritos, quando vão reencarnar, sofrem a ação de Nanã também, no momento em que você esquece das suas vidas pretéritas, porque na verdade não é esquecer. As lembranças estão aqui. Tanto que a gente acaba repetindo padrões de vidas passadas, acaba tendo sonhos, visões, tendo muito acesso a vidas passadas. Não é um esquecimento total, só está ali abaixado. Onde é muito comum, por exemplo, pessoas que sofrem um acidente, né, ou passam por algum trauma, alguma coisa que balance a garrafa d'água, né, vamos dizer assim, e aquelas lembranças voltam, alguma coisa da vida passada volta, porque as lembranças estão ali, só teve a ação decantadora de Nanã. Quer ver um outro aspecto também que Nanã decanta? Por exemplo, você está muito magoado com uma pessoa porque ela te fez algum processo, alguma coisa que te incomodou. Passou cada 2, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, aquilo abaixou. Ainda está ali, mas já não tem valor, já não tem peso, porque decantou. Esse aspecto das coisas se acalmarem com o tempo é a ação de Nanã. Porque Nanã é calma, Nanã é tranquila, Nanã é devagar, Nanã é lenta. Nanã faz a gente esquecer as coisas. Ou melhor, Nanã tira o poder das coisas. Né? Ela sabe aquele processo onde a fruta vai dessecando e diminuindo no processo? Ela está ali, mas ela está sequinha, pequenininha, igual uma uva passa. Ação de Nanã. Aquela ação do tempo que vai corroendo, diminuindo as coisas. Isso é ação de Nanã, tá? Nanã é a grande feiticeira da Umbanda. Nanã é aquela que valoriza o que precisa ser valorizado e diminui aquilo que está excessivo, que está exagerado. O exagero é uma característica de Ogum, não de Nanã. Nanã é equilibrada, Nanã é centrada, né? Nanã, para vocês saberem, também é mãe de Oxumaré, Euá e também de Omolu, tá? E é a primeira esposa de Oxalá. Tão antiga, seu culto é tão antigo, que ela remonta às deusas primitivas da Terra. Nanã, ela representa a terra preta, aquela terra antiga. Era muito comum o culto às chamadas Madonas Negras, que é as Mães Negras, que são aquelas entidades cultuadas há milhares de anos, há mais de 10, 20, 30 mil anos. E o culto a Nanã é ancestral, é um culto antigo. Tá? O seu poder. Por exemplo, conta-se algumas pessoas que no culto a Nanã, principalmente no candomblé, não se usa nada de ferro. Ferro é um elemento de Ogum. Tem essa história energética que eu falei para vocês, mas tem um outro processo. Nanã era cultuada pela humanidade antes da Era do Ferro, antes do Neolítico, tá? Antes da gente dominar o uso do ferro, onde só usava madeira, pedras para fazer ali os sacrifícios, oferendas e cultos. O culto a Nanã é mais antigo do que o uso do ferro, da metalurgia pela humanidade. Por isso que a gente não utiliza, tá? É uma orixá ancestral que deve ser muito respeitada. Geralmente é associada ao sábado, tá? Seu culto é muito ao sábado. Outra característica de Nanã, quem rege os umbrais é Nanã. Tá? Qual que é a função do umbral? Né? O umbral é aquela zona entre o plano físico e os planos espirituais intermediária, onde os espíritos que ainda estão muito apegados à matéria, ainda estão muito apegados ao sistema, à crosta, né? Eles ficam ali para decantar os seus excessos, romper os seus vícios e poder seguir em frente.
Essa é a ação de Nanã. Então, por isso que os umbrais geralmente são locais onde as toxinas que acompanham as emoções negativas, os vícios são deixados para trás. Esse processo de deixar as coisas para trás e seguir do zero é a ação de Nanã. Nanã ela está no fim do ciclo, tirando as coisas para que você possa começar de novo. Então, Nanã tá quando você desencarna para você deixar e tá quando você reencarna para você deixar as lembranças. Nanã sempre te tira as coisas, tá? Inclusive, a Nanã rege as pessoas que perdem a memória no fim da vida. Sabe aquelas pessoas que vão esquecendo as coisas ao longo da vida? Já é uma ação de Nanã para o seu desencarne. Tudo para Nanã se cultua com roxo, violeta. Seu dia é o sábado. Sua saudação é Saluba ou Salubá Nanã, tá? E é um orixá que deve ser muito respeitado. É a grande vó da Umbanda. As pretas velhas, de modo geral, se relacionam muito com Nanã. O aspecto e arquétipo das pretas velhas nos remontam muito à ideia de Nanã. Mas não somente isso. Por exemplo, linhagens que carregam o lodo, por exemplo, Exu do Lodo, né? Geralmente estão associadas também a Nanã. Entidades da Calunga também podem ser associadas a Nanã. Por exemplo, Maria Mulambo, algumas delas estão muito associadas também a Nanã, tá? É claro que isso pode variar, mas é interessante que vocês saibam disso, tá? Porque Nanã rege também, de certa forma, o cemitério. Inclusive, é uma hereditariedade. Nanã, Omolu, Yansan e Egungun são orixás de uma mesma família, todos eles regem, né, o culto aos mortos, o culto aos ancestrais. E a gente cultua todos eles juntos na Calunga ou na Casa das Almas, tá? Que é um espaço do terreiro reservado para trabalhar ali os ancestrais. Nanã como a primogênita. O próprio Oxalá teve que aprender o culto que Nanã fazia. Ele que é senhor de todas as coisas, teve que aprender com Nanã seus mistérios e sua magia, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do formato do nosso curso. Desejo muita luz, muita paz para todos vocês. E eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até lá.